No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido removida do sepulcro. Então correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os lençóis de linho ali deixados, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Ele viu os lençóis de linho ali deixados e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não posto com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha entendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isto, virou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele lhe tinha dito estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, vendo o Senhor, alegraram-se. Disse-lhes Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum o crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, estando as portas trancadas, e pôs-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, estende a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou muitos outros sinais na presença de seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse.